Existe possibilidade de ter equilíbrio entre razão e emoção, espiritualidade, conteúdo, vida? Existe essa possibilidade desse equilíbrio pleno? E eu gostaria de convidar para vir aqui no palco. Vem que o palco é teu, Marcelo Castelo. Valeu, querido. Tranquilo, valeu. Bom dia. Querido, só para eu ficar feliz, para ter certeza que a decisão que eu e o Ricardo, o Rondinelli, tomamos há 3 meses atrás foi uma decisão acertada, que eu vivo de evidência, né? Coaching vive de evidência. Quem aqui foi tocado por um palestrante, por uma palavra específica que vai mudar o seu 2016? Levanta a mão primeiro. Agora, Domingos Azul, faz o povo aí levantar a mão com força, que tá fraco. Gente, levanta mesmo assim, eu quero ver, de verdade. Beleza? Fez sentido. Quando foi decidido que eu ia falar nesse momento, originalmente não seria eu, queria ficar só assistindo na minha zona de conforto. Apaga a luz então, o pessoal atrás. Quando foi decidido que eu iria falar aqui, o tema para mim foi muito fácil, porque é algo que, como diria o Paulo Angelim, eu sou absolutamente tarado por esse tema, eu sou absolutamente obcecado por esse tema. É algo que veio comigo em toda a minha vida, e hoje eu consigo entender isso. Se no começo eu não entendia, hoje eu consigo entender de forma muito clara, que o tema é mente e espírito integrados. Eu tenho 41 anos de idade, e eu divido a minha trajetória profissional em 4 etapas, gente. Alguns aqui me conhecem desde o começo. Até os 24 anos, eu era empreendedor. Eu tinha uma franquia de uma Subway. Vocês lembram aqui? Os mais velhos vão lembrar quando teve Subway aqui em Fortaleza pela primeira vez. E eu tinha, no bom e velho português, eu era moambeiro. Eu ia para os Estados Unidos, trazia caneta. A gente era caneta assim, não sei como é que a Polícia Federal nunca me prendeu. E eu distribuía caneta para as lojas aí. Muita gente aqui deve ter comprado caneta minha. E com 24 anos eu quebrei. Vocês lembram um dia que o dólar foi dormir a 1,20 e acordou a R$2? Mais ou menos 98, 99. Nesse dia eu tinha 24 anos e quebrei. E aí entra na minha segunda fase. Perdi tudo. Para o jovem de 24 anos não era lá tanto assim, mas era tudo que eu tinha. E eu comecei nessa época a fazer uma experiência religiosa. Foi o meu segundo período. O detalhe é que nesse período eu passei 5 anos sem ganhar um centavo. Eu trabalhava com minha mãe numa loja que ela tem, ganhava um salário mínimo e me dedicava full time. Era exclusivo nessa comunidade, uma comunidade católica. Sou muito grato a eles até hoje. E eu passei meus 5 anos ali absurdamente focado naquilo. Mas tinha uma pergunta que me incomodava. Eu era muito realizado naquilo que eu fazia. Estava trabalhando no espírito, né? Mas gente, está faltando alguma coisa. Será que eu estou fugindo da minha vida profissional? Era uma questão que eu tinha. Ninguém sabia disso na época. E uma hora eu decidi voltar a trabalhar. E decidi que ia ser representante comercial porque era um trabalho que me daria a possibilidade de continuar no meu trabalho lá no grupo, né? Que era tinha muita palestra, muita coisa. E nesse caminho de representação, não vou entrar em detalhes aqui pelo tempo, depois de alguns anos, foi uma representação pequena, outra. Depois de alguns anos, eu era representante da maior marca esportiva do mundo, Adidas. E você pode dizer, Marcelo, então aí encerra a história profissional. Eu disse, não. Porque durante, gente, todo esse período, tá? Todo esse período, inclusive na Adidas, e isso que eu estou falando é questão minha, a empresa é maravilhosa, hoje eu não estou mais lá, mas é uma empresa maravilhosa. Havia uma pergunta que perpassava por todos os momentos, e quem me conhece sabe, gerava muita crise existencial, como a gente falou. Tinha muitos episódios depressivos mesmo. Que era uma pergunta que eu me fazia sempre, que era, qual é o sentido do que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Tinha boa remuneração, tinha tempo de qualidade, como disse o Edilson, mas eu lembro muito, assim, eu tenho muito forte na minha mente a imagem. Eu ia para Teresina com o meu chefe da época vender, eu já tinha uma ideia de quanto eu ia vender, eu já sabia quanto eu ia ganhar, eu sabia que aquilo ali estava sendo uma evolução financeira muito grande. Ok, legal, importante mesmo. Mas a pergunta estava lá, gente, que pergunta maldita. Brincando, pergunta abençoada. Qual é o sentido? E há 3 anos atrás eu decidi dar uma mudada na minha vida profissional.
eu decidi que eu queria, eu só não sabia o que eu queria fazer. E aí eu fui fazer um processo de coaching, com uma grande amiga, e lá eu decidi que eu queria trabalhar com pessoas. Porque isso, eu tinha saído da parte de espiritualidade. Tá? Tinha saído dessa parte. Continuava dando algumas palestras, uma vez ou outra, mas tinha parado. Nesse processo eu decidi trabalhar com coaching e que eu ia, durante algum tempo, conciliar as duas atividades, ser representante comercial e trabalhar com desenvolvimento humano. Nesse momento, queridos, eu ganhei um grande presente. Que eu digo que, sem dúvida, foi o maior presente que Deus já me deu na minha vida. E digo sem medo que foi Deus quem me deu. Digo sem medo. Esse presente foi a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade, não vamos dizer, a gente não vai entrar aqui no conceito, né, mas basicamente você entender que não existe sucesso, não existe fracasso, existe colher e plantar. Você colhe, você planta. Tá? Essa autorresponsabilidade, eu digo que foi o grande presente que eu tive, porque ela me deu um amadurecimento muito grande. Vem trazendo aos poucos um amadurecimento na minha espiritualidade. Queridos, por quê? Não sei se você já se perguntou isso. Por que tem tantas pessoas que passam 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos na sua igreja, no seu culto, e você vê que essa pessoa não sai do lugar? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Alguém, às vezes, íntimo de você? Sim ou não, né? Por que tem áreas da nossa vida que a gente está lá há 10 anos? A culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é do padre, a culpa é sua. Por que tem gente que faz... Olha, eu conheço pessoas que fazem terapia, desculpa se tiver alguém aqui nesse caso. Eu conheço gente que faz terapia há 20 anos para perder o medo de andar de elevador e não perdeu. Por quê? Porque o terapeuta é ruim? Não. Porque ela ainda não entendeu o sentido da autorresponsabilidade. Na minha vida, a autorresponsabilidade ela trouxe uma maturidade na espiritualidade no sentido de entender que espiritualidade, gente, ela não se resume a ritos, ela não se resume a dogmas, ela não se resume a ensinamentos. Ela tem muito mais a ver, isso não sei o que digo, palavras do Bento XVI, tem a ver com maturidade humana. Bento XVI dizia, busque a santidade e encontrará a maturidade humana. Então, uma espiritualidade madura tem muito mais a ver com como eu lido com dinheiro, como eu lido com o tempo. Pontualidade é sinal de pessoas espiritualizadas. Como eu lido com as outras pessoas. Isso é tão ou mais importante quanto os ritos que você vive na sua igreja. Não desmerecendo um, mas mostrando que o outro é importante. E essa espiritualidade, gente, ela traz, pelo menos para mim, trouxe eu ouvi isso na definição de um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, a percepção do transitório, do qual é transitória a nossa vida. Que tudo passa. Tudo passa. E essa percepção do transitório, essa percepção de que tudo passa, ela traz, pelo menos para mim, trouxe uma condição que eu acredito que é fundamental no desenvolvimento humano, que é a aceitação. Eu lia há poucas semanas o livro de um colega coach, que ele me presenteou, que o autor do livro dizia assim, tudo o que resiste, anote isso aí, tudo o que resiste, persiste. Tudo aquilo que você não aceita em você. Tudo aquilo que você olha para dentro de você e diz, putz, cara, não acredito que sou eu essa desgraça. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então a aceitação não é passividade. A aceitação é maturidade de aceitar o que está posto e a partir daí para de mimimi, para de conversinha fiada e vai fazer o que tem que fazer. Isso é aceitação. Acho que caberia a pergunta, não precisa ninguém responder, dá 5 segundos para você pensar. O que é que você precisa aceitar hoje? Em você? O que é que você aceitando hoje, que é fato, é seu? Hoje, se você aceitar, você vai começar a mudar? Se pergunta isso. Gente, não sei passar esse troço aqui, tá? Mas também não tem muita apresentação, não. Como é que eu passo aqui o primeiro? A gente está num momento onde as pessoas, as empresas, pode botar o primeiro, tá? Onde as pessoas e as empresas estão tomando muitas decisões erradas. Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? A gente está num momento onde as pessoas estão tomando decisões muito erradas. As pessoas estão tomando decisões pelo desespero do curto prazo. Porque está faltando dinheiro. E eu pergunto para vocês, Marcela, isso aí é a crise que justifica?
Quem é que acredita que a crise é responsável por essas más decisões? Que talvez você esteja tomando? Quem acredita? Alguém acredita que é a crise? Queridos, a crise, eu quero dizer que para mim, que trabalho no ramo de desenvolvimento humano, ela é muito boa. Ela é muito boa pelo seguinte: eu trabalho com planejamento. Eu trabalho com tomada de decisão. Eu trabalho com ação. Você sair da inércia e ir para a ação, que é isso aqui. Você sair de um estado A e ir para um estado B, que é o estado atual e o estado desejado. Ok. E aí a pergunta que eu faço: e quando não dá para planejar? Porque os clientes vêm a mim, tá? Os clientes vêm a mim, você pode botar o segundo slide. Os clientes vêm a mim atrás de uma nova atitude. Os clientes vêm a mim e vão a outros colegas, coaches, atrás de um novo planejamento, de um planejamento correto. Mas eu pergunto para vocês, queridos, e quando não dá para planejar? Atitude não é comportamento. Atitude é algo que você desenvolve interiormente, tá? Mas comportamento é aquilo que o Domingos falou. É na hora que você tem que atuar, aquilo ali de fato acontecer. Aquilo que foi internalizado de fato acontecer. E muitas vezes você não vai conseguir transformar a sua atitude em comportamento por algum imprevisto que aconteça. E eu pergunto para você, o que fazer nessa hora? O que você faz na hora em que falta dinheiro, na hora em que alguém morre, na hora em que alguém grita com você e você não está preparado para isso? O que você faz nessa hora? O que você faz quando algo acontece que quebra o seu planejamento? Essa figura aqui, queridos, eu uso muito para abrir treinamento, onde essa interrogação tem a ver com ponto A é o seu estado atual, ponto B é o seu estado desejado. Essa interrogação é que estratégia você vai usar? E a exclamação é a crença. O que aconteceu no caso do Domingos? Na hora que a calça rasgou, se ele não tivesse uma crença muito positiva, acabou o trabalho do homem ali. E eu lhe pergunto, e quando tudo falha? E quando tudo falha? Por favor, o terceiro slide. Está aí a resposta. Queridos, a verdadeira crise, eu não tenho medo nenhum de dizer hoje, não é financeira. A verdadeira crise não é financeira. Até porque, assim, se a gente parar para avaliar, isso não está escrito em nenhum livro, tá? Está aberto a contestações no intervalo. Mas uma coisa que eu aprendi é que dinheiro é um dos recursos menos importantes para se construir algo. O primeiro recurso mais importante, na minha opinião, tá? Estado emocional, engenhosidade, capacidade de planejar, capacidade de encontrar saídas, soluções. Segundo recurso mais importante, tempo. E quem fez treinamento comigo aqui sabe o quanto eu bato na questão da pontualidade. Eu chego no treinamento, querido, e pego, às vezes, eu brinco com a pessoa e pego o dinheiro dela e digo, e se eu rasgar esse dinheiro, essa sua nota aqui, o que acontece? E a gente puxa isso da pessoa e diz, não, você é louco rasgar dinheiro. Eu diz, então eu rasgo o seu dinheiro, eu sou louco. Você rasga o meu tempo, você é o quê, rapaz? Então como é que você está lidando com o tempo? Como é que você está lidando? Segundo recurso, tempo. Terceiro recurso, conexões. O quanto você está aproveitando das suas conexões? O quanto você tem aproveitado das pessoas que estão perto de você? Do potencial, olha, a oportunidade está no outro. A atitude é sua, o comportamento é seu, mas boas conexões vão trazer boas oportunidades. E olhe lá, assim, em quarto lugar, nessa hierarquia dos recursos, dinheiro. Todos os outros vão lhe ajudar a conseguir dinheiro. Então, Marcelo, se não tem crise, ou melhor, crise financeira tem, é fato, não dá para ir contra o Jornal Nacional. Mas a verdadeira crise, a crise financeira, gente, é como se a maré estivesse baixando, e essa crise econômica, perdão, ela está fazendo com que a verdadeira crise apareça. Crise de valores. E aí eu pergunto, por que você faz o que você faz? Se você é empresário, por que você é empresário? Se você é palestrante, por que você é palestrante? Se você é do marketing, por que você é do marketing? Por quê? Que valor você está atendendo com isso? Ou você está cumprindo uma tabela que alguém determinou para você? A verdadeira crise, gente, é de valores. A verdadeira crise é de esperança. Nós estamos perdendo a esperança nas pessoas. Nós temos, infelizmente, TV, rede social que mostra todo dia que onde tem obra tem superfaturamento. Onde tem poder de decisão político, tem maracutaia. Desculpa, é verdade, é fato. Então pouco a pouco a gente vai se impregnando disso, vamos perdendo a esperança nas pessoas.
em nós mesmos. Mas principalmente existe uma crise muito forte de sentido de vida. Existe uma crise muito forte de sentido de vida. Eu estava dando essa palestra uma vez e uma pessoa disse assim para mim na hora, não essa exatamente, estava falando dessa questão de sentido. Depois disse, Marcelo, engraçado, e eu não sei nem que pergunta me fazer. Eu não sei nem que pergunta me fazer. Então, queridos, a crise é somente, a tal da crise tão falada, ela é somente a maré baixa, que está mostrando as verdadeiras crises, e que bom que estão aparecendo agora, enquanto ainda dá tempo de corrigir, que são essas, de valores, de esperança, de sentido. E eu pergunto para vocês, existem pessoas que nesse cenário estão tomando boas decisões, sim ou não? Sim ou não, gente? E quem é que está tomando boa decisão? É aquela pessoa que tem feeling, é aquela pessoa que tem um sexto sentido, é aquela pessoa que tem uma experiência mais forte em determinado ramo? Não. Quem está tomando boas decisões é quem tem isso aqui, ó. É quem aprendeu a tratar com as pessoas, é quem aprendeu a tratar com o tempo, é quem aprendeu a tratar consigo mesmo, se aceitar consigo mesmo e conseguir boas negociações. Ok? E eu pergunto para você o seguinte, Marcelo, como é que eu adquiro isso? Porque falar é muito fácil. Talkship, como diz o Gilson Gomes, né? Falar é fácil. Busque a sua missão de vida, como foi falado aqui, acho pelo Ricardo. Busque a sua missão, busque entender o que você veio realmente fazer aqui. Ao buscar a sua missão de vida, você vai se deparar com o que eu chamo, gente, respeitando a fé de cada um, tá? Eu chamo de forças superiores, forças que não são nossas. Você já teve algum momento da sua vida onde você agiu de uma forma tão boa, tão positiva, tão inteligente, você disse, nossa, será que sou eu mesmo? Você já passou por isso? Sim ou não? Provavelmente nessa hora você estava sob o efeito dessas forças. Mas sabe que forças são essas? Gratidão. Perdão. Gente, pessoas gratas são pessoas felizes. Pessoas gratas são pessoas que sentem-se quase que numa obrigação de devolver o que o mundo deu para elas. A capacidade de se expressar de forma coerente, de forma tranquila. Uma grande força superior foi muito falada aqui, propósito de vida. Esses valores, quando você encontrar, você vai tomar boas decisões. Olha, eu fiz uma pergunta aqui no início para vocês, né? Pedi que levantasse o braço, era para constatar uma coisa só. Eu, como eu disse para vocês, era representante de uma grande empresa, larguei isso há 3 meses, mais ou menos. E eu já cheguei, queridos, a sair de casa. Para uns isso é muito, para outros é pouco. Mas eu já saí de casa para vender 3 milhões de reais. Em uma manhã. Em 1 hora. Tá? Para que esse evento acontecesse, eu saí de casa para vender 160 reais. Conheci cada figura maravilhosa. Eu saí da minha casa, do meu escritório, para entregar um ingresso para muita gente. Quando eu era representante, eu brincava, eu não trabalhava dia de sexta-tarde, eu brincava que trabalhar sexta-tarde era para proletário. Brincadeira, gente, porque eu não precisava trabalhar sexta-tarde. Meus clientes não queriam me encontrar sexta-tarde, queriam vender. E eu brincava que trabalhar sexta-tarde era para proletário, mas realmente eu adorava esse hábito, não trabalhar sexta-tarde. Hoje o meu trabalho é fim de semana. Percebe como tudo é parâmetro? Hoje eu estou aqui trabalhando. Estou aqui trabalhando. E talvez alguém possa estar se perguntando, como é que você está se sentindo? E a resposta para mim é muito simples. A cada pessoa dessa que eu visitava, uns para vender um ingresso, 2, 3, 10 ingressos, como aconteceu aqui, eu me fazia essa pergunta, faz sentido? E a resposta é sim. Sim, faz sentido, porque tem a ver com a minha missão de vida, tem a ver com integrar mente e espírito. E ao fazer sentido, você se dá acesso, você se permite uma tranquilidade de viver um dia por vez. Você se dá acesso à possibilidade de viver literalmente, simplesmente, somente um dia por vez, não deixando de planejar o que tem que ser planejado. O problema é que às vezes você está olhando tanto para o futuro, você por causa do Jornal Nacional, você já está se vendo passando fome no final do ano, que você não faz o que tem que ser feito hoje. Desculpa, mas é fato.
Vive o dia de hoje. E o que vai te dar tranquilidade para viver o dia de hoje não é outra coisa, é somente uma coisa. É certeza de estar vivendo a sua missão de vida. Queria terminar isso aqui, gente, dizendo uma coisa para vocês. Nessa transição, eu passei 3 anos fazendo uma transição e planejando com a modéstia da palavra bem. Passei 3 anos planejando bem. Eu não tinha como antever, realmente isso não era possível, como isso o cenário econômico que ia acontecer. Mas eu garanto para vocês, muita coisa furou no meu planejamento, na minha transição, nesse finalzinho, sim, furou. Mas aquela pergunta, ela salva a minha vida, ela salva a minha alma. Faz sentido? Faz. Eu queria deixar uma coisa para vocês muito, que se ficar isso, bastou para mim. Ao longo de... Minha empresa é muito nova, minha empresa tem 2 anos. Já fizemos muita coisa, né, galera? O Ricardão ajudou pra caramba, onde Nelly Edilson, a Aureniva que está lá atrás. Eu posso dizer, é muito bom, queridos, isso não é propaganda não, é só para dizer como é bom. A minha missão de vida, o lema da minha empresa é integrar mente e espírito. Eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu sei que eu vivo a minha missão. É muito bom, você não tem noção de como isso é bom. Isso eu posso deixar uma sugestão, tá? Uma sugestão. Esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que exige basicamente 2 coisas de nós, enquanto seres humanos, enquanto profissionais. É um tempo que exige compaixão. É um tempo que exige diálogo. Aí você agora vai entender o tema da palestra. O diálogo vai vir, a sua capacidade de dialogar vai vir quando você encontrar o seu melhor eu. E aí entra a mente, aí entra o poder de autoobservação, aí entra a sua autorresponsabilidade. Mas quando você fala de compaixão, quando você fala de olhar para essa pessoa, entender a dor dela, entender os limites dela, e aquilo não me fazer voltar contra ela com raiva, essa compaixão, quem discordar me desculpa, mas eu tenho que falar, é só Deus que nos dá. E é por isso que é mente e espírito integrados. Na hora que eu conseguir integrar isso na minha vida, é uma busca constante. Quem me conhece sabe, não é fácil, para mim, por temperamento, por comportamento, não é fácil. Mas na hora que você consegue integrar isso, de verdade, faz sentido. Muito obrigado, bom dia a todos. Deus nos abençoe.